Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Momento esse em que eu e você aproveitamos da companhia um do outro para assim nos fortalecermos, para assim juntos buscarmos a presença do nosso Criador. Esse é um momento em que nós aproveitamos, por meio da meditação da palavra, para ouvir a voz do nosso Deus, a nos ensinar, a nos advertir, a chamar a nossa atenção, a mostrar o caminho para que eu e você siga esse caminho. Não adianta nada você ter acesso à palavra de Deus, ter acesso à verdade de Deus e não trilhar o caminho que conduz à vida eterna. Todos nós que estamos aqui temos um alvo: estar com Jesus pelos séculos dos séculos. E é por meio desse momento com Deus que eu e você vamos alcançar esse alvo. Tá bom? O tema de hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Diz assim: parece, mas não é. O que será, hein? Nós vamos descobrir. Para você saber o que é, você precisa ficar até o final, tá bom? Então, antes, vem comigo, vamos orar. E aí, logo em seguida, a gente vai para a palavra de Deus para saber o que é. Que parece, mas não é. Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom estar na tua presença mais uma vez. Como é bom te buscar, Senhor. Como é bom estar contigo, ter esse momento contigo, te contemplar por meio da tua palavra, te conhecer de forma mais profunda. Ah, Senhor, queremos ficar cada vez mais íntimo de ti, para assim, quando chegar aquele grande dia, não sermos mais estranhos, mas sermos velhos conhecidos que agora passarão a eternidade juntos, na presença um do outro. Esse dia será maravilhoso, Pai. Enquanto esse dia não chega, fortalece a cada um de nós. Faz com que a gente tenha prazer em estar na tua presença, em te buscar, em te conhecer por meio do estudo da tua palavra. Que esses momentos, esses poucos minutos que nós passamos, possam ser mais frequentes. E que nada, nem ninguém, venha atrapalhar essa ocasião. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é parece, mas não é. O que será, hein? Quero convidar você a abrir sua Bíblia para você descobrir junto comigo. Abra aí no livro de Jeremias, capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 28, que diz assim, ó: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. O que é que tem a palha com o trigo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho interessante essa parte que fala sobre o sonho. A Bíblia diz, olha, você teve um sonho? Conte o sonho. Não diga que foi a palavra do Senhor, não. Em outras palavras, não diga que teve uma visão, não. Hoje, nos dias de hoje, a gente escuta falar de muitas pessoas que têm sonhos e interpretam como sendo revelações de Deus, como se Deus estivesse se comunicando. É bem verdade que Deus sim pode utilizar sonhos para revelar a sua vontade, mas nós, de certo modo, somos tentados a cair na besteira que qualquer tipo de sonho existe ali um significado por trás, que talvez seja uma forma que Deus está utilizando para falar, tal coisa e outra. Estamos, de certo modo, tratando sem responsabilidade, sem zelo, a palavra de Deus. E aí o texto diz, olha, você que teve um sonho, conte apenas o sonho. Mas se você recebeu a palavra de Deus, ou seja, Deus falou com você, fale a palavra de Deus com verdade, sem aumentar, nem diminuir, nem acrescentar nada. Eu costumo pensar e refletir, porque o contexto do capítulo 23, a qual nós lemos, ele está chamando a atenção para os falsos profetas. E nos dias de hoje, tem se levantado muito profeta por aí. Davi, como é que eu vou saber se a pessoa que se autodenominou profeta é um profeta de Deus ou não? É muito simples. O próprio texto responde. Ele está utilizando a palavra de Deus, está falando a verdade referente à palavra de Deus. Davi, o que é a palavra de Deus? É a Bíblia. Se o profeta ou a pessoa que se autodenomina profeta está falando coisas que não tem, de certo modo, a palavra de Deus como base, ou seja, foge da doutrina bíblica, foge dos preceitos bíblicos, essa pessoa é um falso profeta. Porque Deus não vai
mandar uma mensagem que vá contradizer aquilo que está escrito, aquilo que o Espírito Santo inspirou as pessoas a escreverem esse livro. Ou seja, Deus tem duas verdades, tem duas palavras, tem duas maneiras de se comunicar? Não. A Bíblia diz que Deus só fala uma vez. A palavra de Deus é única, a verdade de Deus é única. Ele não faz uma coisa e depois diz na frente. Se você estudar a Bíblia Sagrada, você vai perceber que por mais que a Bíblia tenha sido escrita por mais de 66 autores, se eu não me engano, tem mais de 66 livros, na verdade, e foi escrita aí por mais de 30 autores diferentes, em tempos diferentes, você não vai encontrar em nenhum momento da Bíblia algum falando contra o que o outro falou. A Bíblia ela toda é harmoniosa, nada se contradiz. Então, se uma pessoa que se diz ser profeta está falando alguma coisa que não está de conformidade com o que a Bíblia diz, essa pessoa, me desculpe lhe dizer, mas a verdade é essa, é um falso profeta. Assim como tinha muitos no tempo de Jeremias. Sabe o que era que acontecia no tempo de Jeremias? Jeremias trazia a mensagem de Deus, e no contexto ao qual ele estava inserido era uma mensagem de repreensão, porque Israel estava vivendo em idolatria, fora dos preceitos de Deus, desagradando a vontade de Deus. E aí algumas pessoas se autodenominavam profeta e ia na presença do rei, ao invés de afirmar o que Jeremias falava, não, falava aquilo que agradava ao rei, aquilo que, de certo modo, suavizava a mente do rei, a questão da consciência do rei, ou seja, palavras agradáveis só para ganhar a estima do rei. E aí essas pessoas eram falsos profetas. Eles não tinham ouvido a mensagem de Deus, Deus não tinha falado com eles. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. Muitos homens e mulheres têm se levantado para falar mensagens que não são palavra de Deus, apenas com o propósito de ganhar espaço na mídia, apenas com o propósito de se autoproclamarem profetas, de serem vistos, ganhar espaço na mídia, de falar coisas que agradam aos ouvidos das pessoas, agrada ao coração das pessoas. A gente tem muito ouvido pessoas falando que devemos seguir o coração, que devemos viver da maneira que lhe agrada, que lhe bem prover, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, não sei o que, vai dar tudo certo. Está de conformidade com a palavra de Deus? Está falando toda a verdade de Deus? Não, não está. Então essas pessoas também são falsos profetas. E aí o texto finaliza dizendo o seguinte: o que é que tem a ver a palha com o trigo? O que é que tem a ver? O trigo sabe quem é? Nessa analogia, são os verdadeiros profetas. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e falam a palavra de Deus com toda a verdade, sem mudar nem alterar, falando somente aquilo que Deus falou. E nós fazemos exatamente isso nesse canal. Eu não estou me autodenominando profeta. Longe de mim. Quem dera fosse profeta. Mas eu estou falando que nesse canal, o que nós fazemos é estudar a palavra de Deus. Aqui eu não acrescento nada, aqui eu não coloco nada. Aqui eu apenas apresento o que está na Bíblia e que o Espírito Santo me use como ferramenta de forma inspirada para poder explicar e tornar mais fácil o entendimento para vocês. Tá certo? Então que eu e você possamos dar ouvido aos verdadeiros profetas de Deus. Profetas esses que falam coisas verdadeiras, coisas que estão alinhadas com a palavra de Deus. Tá certo? Papai do céu te abençoe. Nós chegamos a mais um momento do fim do nosso momento com Deus. E lembre-se, nem tudo que parece é. Tá bom? A pessoa pode até ter aparência de profeta, mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, fica somente na aparência. Tá bom? Vamos orar então? Eu quero te convidar a fechar os olhos mais uma vez para a gente encerrar esse momento com mais uma oração. A gente sempre encerra dessa forma e hoje não será diferente. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom meditar na Tua palavra, como é bom ser advertido por Tua palavra, porque é bem verdade que facilmente a gente se deixa levar pelas emoções, pelas coisas que, de certo modo, são agradáveis aos nossos ouvidos. E que Tua palavra sempre fale aos nossos ouvidos, sempre esteja acima
das vozes que tentam confundir a nossa mente. Ah, Deus, que nós possamos sempre te buscar com um espírito humilde, com um espírito de devoção, com um espírito sincero, querendo de fato te agradar, te honrar e te glorificar. Que nós possamos dar ouvido à tua palavra. Palavra essa que nos conduz para a salvação, que nos conduz até Jesus, o nosso Salvador. Dá-nos o dia em tua presença, um dia abençoado e repleto de bênção. Essa é a nossa oração e a nossa súplica, em nome de Jesus Cristo. Amém. Chegamos a mais um fim. É sempre bom estar com você. Eu espero que você tenha chegado até aqui. Se você ainda está aí junto comigo, comente aqui embaixo. Deixe uma mensagenzinha, diga assim: cheguei até aqui, para que eu possa saber que você foi até o fim, junto comigo, tá bom? Papai do céu esteja te abençoando todo as horas desse dia. Que você possa sentir a presença de Deus. Não tem nada melhor na vida. E lembre-se, em primeiro lugar, sempre a Deus. Está em dúvida de alguma coisa? Consulta a Deus. Precisa tomar uma decisão? Pede conselho de Deus. Vai sempre na fonte, porque com certeza, se você estiver com Deus, nada vai dar errado. Tá bom? Nosso encontro está marcado para amanhã. Eu te vejo aqui, tá? Não vai fazer outra coisa. Não troca o momento com Deus por outra coisa. É muito importante. Não somente eu, mas você também ter um momento com Deus. Tá bom? Até a próxima. Eu te vejo amanhã. Tchau, tchau.